Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Ah, boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio inédito e especial aqui do nosso MD1 Podcast, onde você se informa, onde você se entretém, onde muitas vezes recebemos convidados especiais, mas hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial que, por incrível que pareça, está sempre no MD1 Podcast. Olá, Francine Pantaleão. Que coisa, né? Tô em todos os programas, tô em todos os episódios. Pois é, né? Tenho sentido uma presença permanente de Vossa Excelência no nosso podcast. Casou, né? Então tá bom. Pois é. Pois é, o episódio de hoje é muito importante porque recentemente na verdade foi uma regra só que mudou para entrada, né, nos Estados Unidos. Então assim, o que antes em relação a teste de Covid e tudo mais, a gente tá recebendo uma pancada de perguntas sobre isso, então hoje nós vamos esclarecer. Não só isso, né? Vamos aproveitar esse podcast para falar um pouquinho assim em linhas gerais. Tem muita gente vindo para cá, né, em vias de vir para cá. Assim, a gente lançou até um formulário esses dias perguntando às pessoas que tinham viagens para 2021, né, que já faltam poucos dias para acabar, e 2022, e a gente ficou surpreso com a quantidade de gente que ainda tem viagem, né, ou que já tem viagem para 2021 ainda, né, nesses poucos dias que faltam de 2021, tem uma pancada de famílias, centenas de famílias que tem viagem para Orlando. Então a gente vai falar um pouquinho, né, de como que está a situação aqui em Orlando desde a sua vinda e mesmo alguns detalhes importantes para que as pessoas entendam, principalmente algumas dúvidas que a gente tem percebido no dia a dia quando chega um inbox, quando a gente abre alguma live e as pessoas têm dúvidas gerais. Por exemplo, uma dúvida que chega muito pra gente. Nós estávamos na Universal esses dias e alguém perguntou, vem cá, na Universal também precisa reservar parque, né? Então assim, tem muitas dúvidas que são, né, de utilidade de quem tá vindo pro Orlando pra passear, pra passar as férias, pra curtir esse momento especial. Então nesse podcast de hoje a gente vai aproveitar pra dar uma sanada geral, né, nas dúvidas da sua viagem, quer, né, ela esteja muito próxima, quer ela esteja um pouquinho mais distante. Obviamente, se ela estiver muito distante, pode ser que tudo mude de novo, afinal de contas, tá tudo mudando o tempo todo. Mas vamos falar então de teste de Covid, que eu acho que esse é o principal momento. É o mais importante, né? Eu não sei se é o mais importante, mas é a primeira etapa que a pessoa vai enfrentar ao vir pra cá, né? Quando ela ainda tá no Brasil, a primeira coisa que você vai precisar se preocupar é com o seu teste de Covid. Afinal de contas, você precisa estar vacinado, né? Menor de 18 anos, de 2 a 17 anos, na verdade, crianças até adolescentes até 17 anos, não é obrigatório estar vacinado, mas de 2 pra cima tem que fazer o teste do Covid. Exatamente. Você não é. Então, assim, vamos entender que desde um recém-nascido até 17 anos, 11 meses e 29 dias ou 30 dias, essas pessoas não precisam estar vacinadas, certo? Sim. Desde que nasceu até 17 anos não precisa estar vacinado. Acima de 2 anos, todo mundo que tenha 2 anos ou mais precisa apresentar o teste negativo de Covid. Exatamente. Certo? Na minha casa tenho eu, minha esposa, meus 2 filhos, um de 18 e um de 15. Todos precisam do teste de Covid, tá? Mas só vocês dois, os maiores, mais velhos, os 3 mais velhos, o de 18, o pai e a mãe, esses precisam da vacina também. O menor de 18 não precisa da vacina, mas precisa do teste de Covid. Ficou claro, acho, Ficou né? claro. Muito bem. Então, assim, teste de Covid é obrigatório para todo mundo que tenha 2 ou mais anos de vida. Pronto. Né? Vacina é obrigatório para todo mundo que tenha 18 ou mais anos de Isso vida. Aí. Tá? Então vamos lá. O que mudou basicamente que foi meio drástico, né, por conta desse do Omicron, né? Não sei como é que eles estão chamando. Omicron, não sei. Enfim, da variante nova do Covid. Então assim, essa nova variante mexeu um pouquinho com as regras, né, da entrada nos Estados Unidos. A questão da vacina já era obrigatório, continua obrigatório para maiores de 18 anos. A questão do teste de Covid é quem sofreu a modificação. Antigamente, né, antes do Omicron, né, sei lá como é que chama, antes da variante, dessa nova variante, você poderia fazer o PCR, né, e o antígeno até 3 dias antes da viagem. Isso mudou, tá? Agora, para você vir aos Estados Unidos, o seu teste, seja ele PCR ou antígeno, os dois são válidos, tá? Qualquer um dos dois. Mas ele precisa, é obrigatório que ele tenha sido feito até 1 dia antes da sua viagem. 1 dia não são 24 horas. Exatamente. Por quê? Mas, Kiko, mas 1 dia são 24 horas.
Ok, a diferença entre um dia ou 24 horas é que se o seu voo é às 3 da tarde de amanhã, a qualquer momento do dia de hoje você pode fazer o seu exame. Então, se o seu voo é às 3 da tarde de amanhã e você faz às 2 horas de hoje o seu exame, vai dar 25 horas. É válido. Se você faz ao meio-dia, vai dar 27 horas. É válido. Sim. E assim por diante. Eles colocaram isso exatamente para o passageiro poder ter essa flexibilidade, né? Porque dependendo do horário do seu voo, te complica. Exatamente. Então, assim, o que eles dizem é, se o seu voo é hoje, você pode fazer a partir de ontem, qualquer horário, né? Ou se o seu voo é amanhã, a partir de hoje, qualquer horário, você pode fazer o seu teste de Covid. Mas, ó, presta atenção. E isso para entrar nos Estados Unidos. Do Brasil pra cá. Saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos. Porque a regrinha daqui dos Estados Unidos para o Brasil, ela já é um pouco diferente. Exatamente. Um pouco mais complicada. Não Mas diria nem complicada, ela é mais rígida, eu diria. Né? Requer um planejamento mais acirrado, né? É verdade. Que o que a gente tem sentido muito aqui, inclusive, são pessoas que vêm para cá e aí chega, tipo, um dia antes de ir embora. Meu Deus, onde eu faço o teste do Covid? E aí agora? Posso fazer, não posso fazer? Então, assim, precisa sair do Brasil já planejado, já programado, se possível, nos sites que requerem agendamento prévio aqui nos Estados Unidos, para voltar para o Brasil, faça isso, porque tem muitos locais que são gratuitos aqui. Por exemplo, tem uma matéria no blog, eu vou até deixar o link aqui na descrição, dando algumas opções de locais. Mas tem também outras que facilitam mais, falando de Orlando, tipo CVS, Walgreens e tal. Mas o que acontece, gente? Você chega pra botar aí, eles precisam de agendamento. Não adianta você chegar lá na farmácia e falar, eu quero fazer o teste do Covid. Você não vai fazer, até porque não são todas as unidades que fazem o teste do Covid. Sim. Só que aí o que acontece? Você deixa Aí você fala assim, pra né? cima da hora... Tem que ser pharmacy. Aí você fala, não, mas não é uma farmácia? Você fala, não, mas ela tem que ter a opção pharmacy, né? Pois é. Porque, na verdade, mesmo que essas farmácias sejam farmácias, na verdade, nem todas têm um atendimento médico, nem todas têm os enfermeiros e etc. que farmacêuticos cuidam, ali, né? Exatamente. Então, assim, se ela não tiver aquele escrito pharmacy na frente, ela não é uma unidade. Essa aqui, por exemplo, na frente do Celebration Suites tem uma, né, um Walgreens ali, e ela não é pharmacy. Entendeu? Então, assim, você não consegue esse tipo de atendimento ali. É só um exemplo. Então, tem que ser uma CVS ou um Walgreens que tenha esta função, digamos assim, pharmacy. Que você acha pelo próprio site da farmácia. Mas, enfim, o que eu ia dizer, se você deixa pra última hora, às vezes você não encontra disponibilidade de agendamento, né? Ou tá pra muito longe o prazo, que aí já não vai bater com a sua ida, aí você vai pagar mais caro, ou você vai pagar bem caro pra fazer um teste. Então, se você vier programadinho, você consegue ajustar tudo com antecedência. Sim, com certeza. Inclusive, nessa matéria do blog, eu acho legal, assim, depois que a gente lançou essa matéria, eu vi um crescimento gigante do número de pessoas que começaram a frequentar lá, né? Pessoas que nos mandaram mensagem, essa coisa toda. Certamente esse é o post mais visualizado hoje. E assim, e muita gente, inclusive, que nem às vezes, enfim, a gente ouve por outros, né? Por terceiros. Fala, poxa, fulano fez o exame, pegou a matéria do MD1, foi lá, fez o exame de Covid, deu tudo certo e tal. É um lugar maravilhoso? Não é. Eu vou te falar que não é. Eles chamam de sítio, né? Vamos chamar assim. Ele é um camping, Isso aqui em Orlando, tá? Isso aqui em Orlando. Tem umas tendas, né? E você vai lá, faz o exame, é gratuito. Só que assim, vamos entender agora a volta. Então, para vir do Brasil para os Estados Unidos, você precisa fazer o seu exame um dia antes. Kiko, quero fazer no dia. Posso? Pode. Né? O prazo máximo é no dia anterior, ok? Ok, agora voo dos Estados Unidos... Não, mas deixa eu aproveitar então para dar uma dica antes de falar da volta. Vamos finalizar a vinda do Brasil para cá, para os Estados Unidos. Para você que é de São Paulo ou de Grande São Paulo, a gente fechou uma parceria muito legal com um laboratório que faz a coleta em domicílio, né? Então, você entra lá, a gente conseguiu desconto para nossa família MD1. Vou deixar aqui na descrição desse podcast, também desse episódio, o link já com desconto. Então, se você mora em São Paulo, Grande São Paulo... O legal também é que alguns seguidores nossos que não moram em São Paulo ou nessa região de Grande São Paulo e vão pegar o voo no aeroporto de Guarulhos, né? Eles estão conseguindo agendar e o pessoal vai até o aeroporto para poder fazer a coleta. 15 minutos, né? Porque o antígeno sai em 20 minutos, né? Já rapidinho. O PCR em até 24 horas. Só que assim, você consegue fazer qualquer um dos dois. Então é uma opção que eu acho que é maravilhosa, porque você tá ali no conforto da sua casa ou do seu escritório, você pode marcar com eles. Eles trabalham, vão trabalhar Ano Novo, Natal, todos os dias da semana, tá? É verdade, todos os dias e assim, vale para São Paulo, Grande
Grande São Paulo, só que assim, é um pouquinho mais que Grande São Paulo, né? Eles atendem São Bernardo, Santo André, São Caetano, Alphaville, Barueri, Osasco, toda essa região eles atendem. Então é legal, você entra lá, teste.md1travel.com, a descrição tá aqui, você pode ser, o link tá aqui na descrição, e aí você já consegue comprar o seu teste, esse valor é o valor final, com tudo incluso, já com a coleta, e eles vão até a sua casa, até o seu escritório, enfim, até o endereço que você colocar, né, para fazer essa coleta. É bem fácil, bem prático, a gente fez, inclusive, nós fizemos o nosso exame com eles, foi bem tranquilo, os enfermeiros vão em casa, né, ou as enfermeiras, que foi o nosso caso, eles fazem, e assim, 15 minutos, 20 minutos, você já tá com o resultado. Maravilhoso. E o mais legal é que o resultado já chega no formato pronto para você apresentar, né? Seja qual for o seu destino que você vá, porque eles têm assim, né? Tem destinos que aceitam só o PCR, Estados Unidos aceita os dois, enfim, eles mandam para você pronto no formato do destino que você Laudo precisa. em inglês também, que é essa dúvida de muita gente, né? Laudo português, laudo em inglês, QR Code e tudo mais. Uma coisa também, eu tô vendo muitas pessoas com medo de fazer o antígeno, né? Falam assim, mas eu acho arriscado fazer o antígeno. Gente, Estados Unidos aceita antígeno e PCR. E ponto, não tem conversa. Qualquer um dos dois, tá? Isso diz a regra oficial. A gente tá passando aqui pra vocês a regra oficial, tá lá escrito no CDC. Enfim. O que aconteceu algumas vezes, pelo menos por relatos que nós recebemos, é que algumas companhias aéreas, em determinado momento ou situação, rejeitaram ou, né, discutiram o exame feito por farmácias. Né? Então, assim, quando você... O antígeno, né? Isso, o antígeno de farmácia. Quando você busca um laboratório, aí que é o caso aqui, é antígeno também, mas a diferença é que tem um laboratório assinando por trás. Então, assim, tem todo esse procedimento, e esse aqui não tem como dar problema, até porque, como você falou, né, é oficial. Os Estados Unidos aceitam antígeno e PCR. Ponto, não tem conversa. E o antígeno é bem mais barato que o PCR, Sim, né? é metade do preço, Pois praticamente. é, e os dois são aceitos. Se você se sentir melhor fazendo o PCR, faça o PCR. Se você não tem problemas no seu antígeno, até por conta do tempo, ou enfim, você pode fazer o antígeno porque o antígeno é aceito. O que a gente indica também é o seguinte, se o seu voo é amanhã, por exemplo, e você opte pelo PCR, faz hoje no primeiro horário que você puder, para você dar mais tempo para o laboratório processar isso daí e te mandar essa resposta. Né? Sendo que não existe esse limite de 24 horas, e sim um dia antes. Então, Kiko, o meu voo é sábado. Quando que eu devo fazer o exame? Se for antígeno, ou na sexta, ou no próprio sábado. Se for PCR, eu indico que você faça na sexta o mais cedo possível, para ter tempo do laboratório processar, te mandar os resultados e você não ter dor de cabeça com isso. Mas enfim, a gente fez antígeno, é super tranquilo, né? Já é a terceira vez, acho que segunda ou terceira vez que a gente vem esse ano para os Estados Unidos. Com antígeno, eles aceitam e pronto, tá? Vamos lá, viajamos, chegamos maravilhosos, lindos, né? Aproveitamos parques, essa coisa toda. Eu vou dar só uma pincelada nos parques, é muito por cima, né? Porque tem um podcast aqui falando sobre isso. Se você quiser acompanhar, é só dar uma corrida aí nos podcasts do MD1. Né? O que acontece? A diferença entre Disney e os outros parques todos é que a Disney requer um agendamento, tá? Se você vai visitar os parques da Disney, você precisa agendar. Kiko, e se eu não agendar? Não entra, tá? Simples assim. Mas meu amigo foi, não agendou e entrou. Ok, foi um caso atípico e... Deu sorte que no dia tinha disponibilidade e liberaram ele pra entrar. Exatamente. Alguma coisa aconteceu, mas não é a regra. A regra diz que para você entrar no parque, você precisa de agendamento. Tanto é que quando você vai pagar o estacionamento, né, quando você tá ali no cachezinho, no guichezinho do estacionamento, o cara já pergunta se tem reserva pro parque, porque é a regra, tá? Outros parques, Universal, SeaWorld, Busch Gardens e etc. Precisa de agendamento? Não. É chegar e entrar. Tem o ticket? Boa viagem. Os outros parques também, né? No geral, só a Disney ainda é obrigatório o uso de máscara em áreas internas, em transportes e essa coisa toda. Ainda que você... transportes, a gente pegou o Monorail esses dias, eles estão mais relaxados, transportes já estão né? mais... Antes eles estavam mais, né? Tipo assim, não, máscara e tal. Mas, né, a regra diz que em transportes e dentro de atrações, lojas e etc., é obrigatório o uso de máscara, ainda que você seja vacinado, tá? Loja, sim, você não vai conseguir entrar em loja Disney, nem mesmo no Outlet, vai vendo. Sim. No Premium, por exemplo, que tem as lojas oficiais de Outlet da Disney, você não entra se não estiver de máscara, tá? Então, a Disney é a única. Já a Universal, SeaWorld, eles recomendam que pessoas não vacinadas usem máscara, mas não é obrigatório. Então, você faz qualquer coisa sem máscara. Mercado, os outros locais também
praticamente nenhum está sendo obrigatório, né? Eles recomendam. Nenhum, na verdade. Todos os lugares ainda tem, a maioria dos lugares ainda tem recomendação na porta de, recomendamos o uso de máscara, ou tem até lugar, o Dollar Tree. A gente foi no Dollar Tree, semana retrasada mostrar, e aí tava lá, máscara obrigatória, né? Ainda tá com a placa, mas aquela placa já não é verdadeira, né? Não é obrigatório mais. Não é mais obrigatório, ela é recomendada. O único lugar verdadeiramente que a gente sabe, porque a gente tá frequentando, que é obrigatório o uso da máscara, são em locais fechados dentro dos parques ou, né, não só parques, mas dentro dos estabelecimentos pertencentes à Disney, ok? Acho que é isso que a gente tem para falar sobre parques e em geral. Agora falar também do retorno ao Brasil, para você que precisa fazer o teste. Antes o Brasil só estava aceitando o PCR, agora o Brasil também, acho que desde outubro, já aceita o antígeno. Sim, então, que é uma vantagem, né? Maravilhoso. Então, assim, qualquer um dos dois você pode fazer, tá? Tem vários locais gratuitos aqui em Orlando que você pode realizar o teste, isso eu acho muito legal. Você, às vezes tá andando pela rua, você vê algumas tendas que são tendas do governo, né? Na verdade não é do governo, o governo paga. O governo paga, né? Isso. Exato. E você pode realizar o teste, é gratuito e tudo mais. O que acontece nesses locais? Você precisa se informar porque alguns deles, ou a grande maioria, né? Eles fazem a coleta aos finais de semana, porém o laboratório não trabalha no final de semana. Então você precisa se informar antes de chegar, vou fazer na sexta-feira, beleza. Mas aí eles fazem a coleta, só que sábado e domingo o laboratório tá fechado. Então ou não se tiver vai chegar. algum feriado, alguma coisa se também. tiver feriado. Agora, final de ano também tem que se programar bem para quem for voltar pro Brasil, né? Nessas semanas de Natal, Réveillon, etc e tal. Mas como eu falei lá no nosso blog, tem uma matéria falando dos locais gratuitos para você fazer aqui em Orlando. O mais conhecido, né, um dos mais... E é o que a gente utilizou já, é o Barnett Park, tá? Não tivemos problema algum. O que a gente fala? O Brasil são 72 horas o PCR e 24 horas o antígeno. Se você passar de 24 horas o antígeno, eles não vão aceitar, tá? Então, o Brasil realmente está mais chatinho com isso e você precisa estar dentro desse prazo. E não só isso, né? Vamos entender a volta de Orlando para o Brasil. É para criar pânico? Não, é para você se planejar. Se você for fazer o PCR para voltar para o Brasil, este PCR precisa ser feito dentro das 72 horas que antecedem o seu embarque, tá? Kiko, não é 3 dias? Não, nesse caso são 72 horas. Isso para PCR. Kiko, prefiro fazer o antígeno 24 horas. E é 24 horas mesmo. A gente já tem relatos de pessoas que não puderam embarcar por questão de minutos, né? 15 minutos. Fiz o teste às 4 da tarde hoje. Meu voo é às 4 da tarde amanhã, atrasou para as 4h15. Vão poder embarcar? Provavelmente não, tá? Eles estão bem o Brasil está bem rigoroso em relação a isso. Eu acho legal, mas eu acho mais ou menos legal. Eu acho legal ser rigoroso para que a gente tenha um controle, para que a gente, né, não permita que novas tragédias como a do Covid que avassalaram. Existe essa palavra? Avassalaram. Que palavra feia. Enfim, mas que levaram, né, milhares e milhares e milhares de vidas, né? Mas assim, realmente, por uma questão de aeroporto, eu acho muito pouco prático ser 24 horas. Né? E o problema também que nem se o voo é à noite, no dia seguinte. A maioria dos locais, não só os gratuitos, até mesmo os pagos, as farmácias e tudo mais, dependendo de um horário, normalmente, 6, 7 horas da noite é o prazo limite que você consegue realizar o teste. A partir desse horário, você já não vai conseguir. Então, você tem que estar bem programadinho mesmo. Vou fazer o PCR ou vou fazer o antígeno? Qual é o horário do meu voo? Qual é o horário máximo que eu posso fazer? Tem que tomar cuidado isso, né? 24 horas pro antígeno. Pensa no horário do seu embarque, tá escrito lá, o embarque é horário tal. O antígeno você tem que ser no máximo, né? 24 horas antes daquele horário. E o PCR no máximo 72 horas antes. O que eu recomendo, né? O que a gente faz. Né? Se nosso voo é no dia tal, nós, né, sempre vamos no limite do nosso horário, das 72 horas para fazer o PCR, porque é a nossa escolha fazer o PCR para ir ao Brasil. Por que fazer o PCR para ir ao Brasil? Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente, né, quando você faz um exame de PCR, chega no dia seguinte, no máximo, né, pula um dia, chega no outro dia. Ou seja, você tem uma janela de 3 dias, né? São 72 horas, mas que são 3 dias. Então, assim, normalmente chega com folga.
tá? Mas o problema de você deixar, né, pular essa folga é que pode não chegar. Pode Sim. ser que no dia que você vai fazer Mas esteja lotado, o laboratório recebeu muitos exames. Por e aí- isso que eu faria o PCR e o antígeno seria a minha carta na manga. Sim. Porque se você deixar pra fazer o antígeno e não der certo, a casa caiu. Se você, né, fizer o PCR e não der certo, for fazer o antígeno e não der certo, meu amigo, Aí é pra ficar mesmo. vai se benzer. Né? Ou não, né? Pra ficar Aí mesmo. é né? um sinal que é pra você ficar. Isso, estende a passagem e fica mais uns dias. Mas então, assim, a minha opção, a minha dica é faça o PCR 72 horas antes. Mesmo assim, tenta ir 72 ou Limite. 70 horas, né? Tenta ir no limite. Faz o seu PCR e deixa vir. Espera. Deixa vir. Se chegou, tipo assim, no dia anterior ao seu voo, né? E você viu que não chegou, você tem a opção do antígeno ainda pra dar aquela salvada. Então é isso. Eu acho que essa é a melhor opção na volta para o Brasil. Na volta para o Brasil, você precisa apresentar, né? Obviamente a carteira de vacinação, que você já vai estar com ela. Esse teste novo de Covid que você vai fazer, né, anterior ao seu embarque, e você precisa preencher um formulário da Anvisa. Chato para caramba, 800 páginas de inutilidade pública. Fazendo a mesma pergunta. A mesma pergunta. Você tá com tosse? Não. Você tá com febre? Não. Mas tem certeza que você não tá com tosse? Tem certeza que você não tá quentinho? Pelo amor de Deus. Chato. Eu acho legal fazer um formulário e tal, mas Não assim... precisa ser tão longo, né? E convenhamos. Às né? vezes eles Ninguém nem vai ver. olham. Não, às vezes. Ninguém vai ver esse formulário pra ver se você tá quentinho ou não. Eu vou te dizer o que aconteceu com a gente. Fomos para o Brasil. Tá bom, cheguei e a gente com um gato, porque o Mike vai com a gente, né? Quando a gente precisa viajar, o nosso gato viaja junto. E aí carrega gato e mala e não sei o que, e mochila. Aí chegamos lá, perdi um tempão respondendo esse formulário da Anvisa e nananã. E o Kiko falou, eu não tava conseguindo responder na hora, porque, enfim. Não tava entrando, o meu tava Não tava atrapalhado. entrando, tava horrível o sinal. Ok, chegou lá na hora da pergunta, a moça nem nos perguntou, nem olhou o formulário, né? Nada. Claro que isso não é regra, não tô dizendo pra você não preencher. Preencha Não, claro. o formulário, tá? Você faz online, esse formulário ele é online aí, que você pode preencher. Mas enfim, né? Às vezes eles olham, às vezes não olham. Igual, por exemplo, já tivemos um relato, o nosso amigo mesmo, o Nego, veio pra cá. O formulário do CDC que você precisa preencher pra entrar nos Estados Unidos. Nem olharam dele. Pois Ele é. levou impresso bonito, mas nem na companhia aérea pediram. E Falaram que iam pedir aqui o na Caio na imigração. volta tava fora do ar, o site da Anvisa. O cara falou também, vai, pode ir. Pois é. Não precisa preencher. Então. São casos, né? A gente teve um caso atípico com a gente, né? Eu tava com o meu celular preenchendo o negócio quando a menina falou documento. A gente entregou o passaporte. Nem pediu. Né? Nem perguntou do formulário que eu estava preenchendo. Ela falou, entra. Eu falei, tá bom. Né? Ele começou a preencher na hora, tipo, o Caio- uma pessoa na frente. É, Nossa. o Caio acabou não preenchendo também, porque tava fora do ar o site. O Nego, pra vir pra cá, também acabou não precisando apresentar. Então, assim, a grande verdade é que tá uma esculhambação, né? Eu acho que é tudo muito novo, né? Mas o pra que é eles. legal? O legal é você estar pronto. Então, se o cara falar assim, eu preciso do seu teste de Covid, tá aqui. Eu quero a sua carteira de vacinação, tá aqui. Eu quero o seu formulário, tá O aqui. formulário do CDC na hora Eu da... quero sua sogra, tá longe, graças a Deus. Né? Enfim. Você para com isso. O formulário do CDC que você precisa preencher na vinda é tipo assim, você já teve Covid? Sim, não. Você é vacinado? Sim, não. Que no caso precisa estar vacinado, ou se for criança não é obrigatório. E pronto, tá, gente? E as companhias aéreas estão entregando ali na hora do check-in mesmo. Então, né, é legal você levar preenchido? Sim. Mas caso por qualquer razão não consiga, não tenha, porque o formulário, por exemplo, que tá no CDC não é o atualizado. Né? Foi o que nós levamos, chegou lá, a companhia aérea tá atualizada, então eles entregaram na hora. Então, assim, É bem isso. fácil, na verdade. O lance é o seguinte, tá vindo para os Estados Unidos, faz o seu exame, pega a sua carteirinha de vacinação, né? Esse formulário ou pega em casa ou preenche na companhia e pronto. Tá indo embora dos Estados Unidos pro Brasil, o exame é o contrário, né? É 72 horas pro PCR, 24 horas pro antígeno, mais o formulário da Anvisa, mais a sua carteirinha que você já trouxe do Brasil, a carteirinha de vacinação, pronto, embarcou, maravilha. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem grandes segredos, o lance é só se atentar a prazos para que você não tenha contratempos e prejuízos. Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque afinal de contas, se você tiver que pagar exames num aeroporto por falta de planejamento, né? Uma caro. família de 5 pessoas, Nossa, uma fortuna. vai gastar $1.000 e tantantã, né? Então, assim, é puxado. Com planejamento,
planejamento, você não vai ser pego de surpresa, né? Você vai estar com a documentação toda bonitinha, com a sua viagem toda planejada, assim como você planeja tudo que você vai fazer aqui, hoje vir e sair requer um planejamentinho também, que é essa questão de teste de Covid, ter as carteirinhas e formulários, mas também é só isso, não é isso, Francine? É isso mesmo, então acho que ficou bem explicadinho, né? Agora eu só vou aproveitar, eu vou falar uma novidade só, entendeu? Esse podcast eu tá não indo posso pro falar ar. novidade, você pode. Posso. Esse podcast tá indo pro ar dia 15 de dezembro. No dia 20 vai ter um lançamento aí pra você poder economizar demais, viu? É verdade. Casa do Cupom, vou até deixar o Instagram aqui pra você que tá ouvindo, já aproveita pra seguir, se inscreva Você lá no que tá site. vindo pra Orlando, então, a partir de segunda-feira já tá no É ar, isso né? aí, tá no ar, Casa do Cupom. Economizar muitos dólares, porque afinal de contas o dólar não tá no melhor momento, né? Com certeza, o dólar tá alto, você que vem pra cá, já tem vários parceiros dentro da Casa do Cupom, você entra lá, casadocupom.com, né? Faz a sua inscrição, nome, e-mail, na verdade é username, o seu e-mail e uma pronto. senha. Pronto, você já vai ter acesso gratuito, tá? De graça a vários cupons aqui em Orlando e muitos outros vão chegando e vão chegando e vão chegando, tá bom? Francine Batalhão, então desta forma encerramos mais um comunicado oficial aqui no nosso MD1 Podcast, a melhor central de notícias, informações e entretenimentos que indicam a você ficar longe da sua sogra por uma questão de saúde física e mental, não é isso? Você para com isso, viu? Um beijo pra minha sogra. Gente, então muito ó lá, amor. seja lá quando for ou pra onde for, Boa viagem. Espero que seja pra Orlando. Vem logo que a gente tá com saudade de vocês. Bora!